A mefricanidade faz referência já a esse processo de reflexão histórica pelo qual a América Latina e o Brasil passou, que foi um processo de colonização e que, com o passar do tempo, houve um processo de esquecimento das raízes que formam o Brasil. Entretanto, essas duas últimas, a indígena e a africana, muitas vezes ela acaba sendo esquecida. Ela acaba muitas vezes sendo deixada em segundo plano, terceiro e vários outros. Então, acaba que a gente muitas vezes esquece desse traço que molda e que constrói a nossa cultura. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. A gente está analisando as obras do País Um e hoje é dia de ver a categoria político-cultural da mefricanidade com o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. É isso, Fih, pessoal. Vamos falar então desse texto? É isso. Vamos começar pelo título? já temos aí muitos elementos, né? É isso. A gente está falando de uma obra muito interessante, muito importante e que tem muita coisa a dizer, ao contrário do que parece à primeira vista, porque assim, é uma obra, principalmente se a gente compara com outros textos, não só do País Um, mas até das outras etapas, é um texto curto. Então, assim, o PDF lá tem 7 páginas, mas tem bibliografia, não sei o quê, então acaba que é até menos do que isso. Só que a gente está falando já dá um alívio no estudante. Já não é um textão. Mas, de fato, é uma obra que tem muita profundidade, que tem muitas camadas e que, como a gente começou, né, já começa pelo próprio título. É um texto ali do final dos anos 80, né, de uma das pensadoras brasileiras mais relevantes e mais conhecidas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, muito ligada ao movimento negro, feminista, que é a Lélia Gonzalez. Foi uma grande professora, uma grande pensadora, assim, da cultura brasileira, da política brasileira. E aí ela vai refletir um pouco sobre o processo de formação político, histórico, econômico, cultural do Brasil. Assim, acho que não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, mas claro, né? Óbvio, com um recorte para cá. Isso, com um foco maior no Brasil. E aí ela tenta refletir justamente sobre isso. A mefricanidade faz referência já a esse processo de reflexão histórica pelo qual a América Latina e o Brasil passou, que foi um processo de colonização e que, com o passar do tempo, houve um processo de esquecimento das raízes que formam o Brasil, que no caso a gente tem ali, embora a gente tenha 3 matrizes, né, 3 culturas formando a história brasileira, que no caso é a europeia portuguesa, a africana e a indígena nativa, entretanto, essas duas últimas, a indígena e a africana, muitas vezes ela acaba sendo esquecida, ela acaba muitas vezes sendo deixada em segundo plano, terceiro e vários outros. Então, acaba que a gente muitas vezes esquece desse traço que molda e que constrói a nossa cultura. Então, ela vai apresentar ao longo do texto termos novos que ajudam a gente a não só olhar para o nosso passado, mas também para reconstruir um presente que valorize mais a presença dessas culturas dentro da nossa cultura enquanto povo, e aí ela vai jogando elementos novos que vão ajudando nesse processo de construção. E assim, pensando no caráter da prova da UNB, que é muito pesado em gramática, puxar isso aí para o neologismo já começa muito bem dito. Tá no título uma palavra do neologismo. Perfeito. Assim, o conceito de amefricanidade, então, ele gira muito em torno dessa ideia, dela fazer esse jogo de palavras para tentar mostrar que a América Latina e também a América Caribenha, que também foi colonizada, essa região do Caribe, que no final das contas essa América portuguesa e espanhola, ela tem esses pés, ela tem essas raízes e só é o que é graças a essa influência africana e indígena que sofreu. Então essa amefricanidade já é uma tentativa de valorizar o traço dessas culturas dentro da nossa cultura. É uma palavra criada que facilita até, né, a nossa compreensão. Fica fácil de entender o que o texto Embora inicialmente traga esse choque, né, esse estranhamento de, peraí, não é uma palavra que eu estou acostumado. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que, não só essa, mas as outras que ela traz no texto, eu acho que são palavras que, de fato, como você falou, deixam um negócio mais didático, um negócio mais perceptível. Então, por exemplo,
ela não usa só nesse texto, mas aparece... Já é um caráter da autora, né? Isso. Então, assim, nesse texto, e até em outros, por exemplo, ela usa o termo português, justamente para fazer uma referência a isso. O nosso português não é o português de Portugal. Uhum. Várias palavras que a gente fala são palavras de origem africana. Então, assim, nessa tentativa de valorizar e de mostrar, opa, há uma influência aqui. O nosso português é diferente. Não é um português que, sei lá, mudou só por causa do clima. Por que ele é diferente, né? Isso. E da onde que vem a origem dessas palavras novas que a gente fala? Por que que o português de Portugal fala tais palavras e a gente ou dá outro significado para elas, ou a gente nem usa essas palavras? E a mesma coisa o contrário. Por que que o português de Portugal não utiliza certos termos que a gente usa? Por que palavras comuns para a gente são palavras desconhecidas para eles? Então tá muito ligado a essa ideia de construir palavras, de construir conceitos que mostrem a raiz da coisa, né? Uhum. Então, esse termo que já aparece no título, português, já são termos que ela vai utilizando e vai cada vez mais tentando familiarizar, né, os leitores daquilo que ela está querendo fazer. Traz uma didática muito interessante, né? E facilita a leitura para um passo do primeiro ano. E facilita explorar também, né? Justamente, assim, pode ser abordado e explorado de várias perspectivas, né? Que é algo que a UNB gosta bastante. Então, você consegue, sei lá, imaginar, não só pelo conteúdo do texto, mas também pelo que a autora se propõe a fazer, como que ela pode ser vista de várias perspectivas. É um tema obviamente pertinente, né? Que atual. Que pode aparecer muito na redação, assim, numa articulação, numa referência. Com certeza. Um assim, repertório. É sempre difícil a gente tentar prever, né, o que vai cair numa redação, mas sem dúvida isso daqui pode ser utilizado dentro de vários temas, né? Pode ser utilizado como um repertório bastante interessante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, de fato, assim, é um texto muito legal e, ao mesmo tempo, um texto que fala muito sobre a nossa história. Então, é um texto muito cheio de referências, sabe? Então, ela fala, por exemplo, sobre o movimento negro dentro do Brasil, como que foi o processo de colonização. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente esquece disso. Mas o processo de colonização, ele é muitas vezes não só físico, mas também mental, intelectual. Então, eu acho muito interessante quando ela valoriza isso ao longo do texto, de como que a gente teve um processo de esquecimento e de embranquecimento da cultura. Então, ela faz críticas, por exemplo, à ideia de democracia racial dentro do Brasil. Ela faz referências a essa ideia de que a miscigenação no Brasil ela não foi tranquila, simples, ela não pode ser romantizada. Não é uma história de conto de Justamente, fadas. Não pode ser vista como um conto de fadas de uma maneira romantizada. Então, assim, é muito interessante como ela traz ela fala sobre um tema necessário, sobre um tema denso, pesado, mas ao mesmo tempo como que ela torna todos esses temas, assim, palpáveis. Então, quando ela traz essas referências e cria essas palavras novas, é uma tentativa da gente se conhecer e, às vezes, até pensar o que a gente pode fazer a partir de agora, como revalorizar essas culturas, como a gente pode pensar de uma maneira mais descolonial, né? Que é um termo também que está aparecendo bastante, esse processo de descolonização, não só territorial, mas também mental, cultural, né? Cultural, perfeito. Então, é um texto que já ali nos anos 80, assim, acho que a gente pode dizer que ela é muito pioneira. Pois é, a gente fala desse tema atual, né, como pertinente, e a gente volta aí 40 anos inclusive, no contexto da obra. Quando você começa a pesquisar, assim, aí atrás de quem foi Lélia Gonzalez, tem um corte, um frame que aparece muito, que é quando a Angela Davis, que também é uma referência, né, nesses estudos negros, feministas e tudo mais, que ela fala que a Lélia é uma referência para ela, que ela aprendeu muito com ela. Referência da referência. É isso, então, tipo assim, se todo mundo hoje conhece, ou já ouviu falar um pouco sobre a Angela Davis, e sabe da envergadura intelectual dela, da influência que ela tem, ela deixa claro
falou assim, pô, mas eu bebi dessa fonte aqui. Uma participação grandiosa. É isso. Então, assim, é muito interessante a gente ver como que, de fato, a Lélia Gonzalez, ela foi uma pioneira em vários estudos, em oferecer várias perspectivas. Então, ela influenciou todo um movimento bastante ativo e relevante até hoje. Excelente, né? Uma obra curta facilita bastante essa compreensão, o contato com a obra. E assim, a gente nunca pode falar que, não, essa obra aqui tá tranquila, não se preocupe. Então, vamos aproveitar as obras curtas que vêm por aí. É isso. E assim, como a gente falou, tem uma profundidade. Então, assim, você pode aproveitar o fato. É necessário uma leitura atenta, né? Isso. Então, assim, você pode, inclusive, aproveitar o fato de ser uma obra curta e lê-la mais de uma vez. Porque... densa. Porque, assim, tem muita referência, é muito densa. E, verdade seja dita, tem uma palavrinha ou outra que vai ser estranha mesmo. Então, além das palavras que vão surgir ali, que não tá presente... O próprio título já é bem carregado, né? Já dá aquele choque, né? Aí você começa a ler, aí você fica, calma, né? Dá pra ir, aí você vai avançando e tal. Mas, por exemplo, ela foi uma grande professora. Então, ela foi uma grande intelectual e tal, que produziu muito, escreveu muito. Então, ela vai fazer referências e coisas que você só vai conseguir ver com a leitura atenta. Então, por exemplo... extrapolando um pouco também, né? Fazendo aquela pesquisa anexa. Justamente. Então, por exemplo, se o seu texto, ao longo da leitura, não tiver anotação do lado, tá errado. Né? Já começa por aí. Então, assim, tem que ter alguma coisa ali, isso, né? Quando a gente fala de leitura, a gente não espera leitura de um livro aqui, tranquilão. A gente tá falando de um aprofundamento para uma obra que tem que usar como... Então, por exemplo, ela traz ao longo do texto, por exemplo, um conceito de denegação, que é um conceito da psicanálise. Aí, assim, quando você vai dar uma olhada, você não precisa ler todos os livros do Freud para entender. É uma definição ali. Isso. E assim, denegação, já que a gente tocou nisso. Denegação seria você negar aquilo que você é, negar aquilo que lhe constitui. Então, assim, negar, por exemplo, a influência africana e indígena na nossa cultura, a presença dela dentro do Brasil, é negar um pouco daquilo que a gente é. Então, assim, esse é um pouco do ponto dela também. Então, assim, tem palavrinhas estranhas, um ou outro conceito ali que você vai dar uma paradinha, dar uma pesquisada, mas é uma leitura que dá para ir, é uma leitura mais acessível do que algumas outras ao longo da matriz. Então, assim, aproveite o fato do texto ser mais acessível e um pouco mais curto, até mesmo para fazer mais pesquisas. Ter mais domínio sobre ele. Porque, assim, é fato que, no mínimo, a temática ela vai cair na prova. Não tem como fugir. Até porque ele se conecta com várias outras obras, não só textuais, mas... E a gente tá vendo isso, né? A matriz tá longa, mas ela tá articulada. É isso. Não são obras que... são pontos muito afastados. Pelo contrário, ela está muito bem articulada, como você falou. Já ajuda bastante o nosso estudo. Com certeza. Bom, então, obrigada, Alisson, por essa análise. Valeu. Bom, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais.